Gente, a paz do Senhor, mais uma vez, começa mais um Café com Palavra. Dessa vez nós temos a satisfação de estar entrando na sua casa. Queremos compartilhar a Palavra de Deus. Hoje falaremos a respeito da obediência ao Senhor e usaremos o texto que está fundamentado no Gênesis, capítulo de número 12. Eu quero ler para você que trouxe a sua Bíblia, você que está do outro lado. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Glória a Deus. Então, meus irmãos, é importante a gente entender a palavra do Senhor. E eu quero falar a respeito da obediência nessa noite. Abrão, então, ele ouviu o chamado do Senhor e obedeceu de imediato. Observe que o Senhor falou: para uma terra que eu te mostrarei. Então o Senhor está falando de futuro. E ele obedece o Senhor, aceita o chamado e sai. Qual que é o benefício? O benefício da obediência. A obediência a Deus, ela nos traz para perto do Senhor e também faz com que o Senhor nos abençoe. O Senhor fala para Abraão: e abençoarei os que te abençoarem e maldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti será bendito todas as famílias da terra. Tudo isso porque ele obedeceu ao Senhor. Então é importante nós que servimos a Deus obedecer a palavra do Senhor. Então não há ministério sem obediência, porque a obediência ela traz consigo também a fidelidade. Não há uma pessoa fiel se ela não ser obediente. As pessoas que são obedientes ao Senhor, elas são fiéis, porque a obediência já é uma forma de fidelidade. Porque quando você obedece a Deus, você se torna fiel a Ele, você se torna alguém que ama o Senhor e que tem o prazer de servir. Observe que o Senhor sempre deixa oportunidade de escolha para o homem. Em Deuteronômio 28, o Senhor fala ao povo, traz a oportunidade deles obedecer para que tivesse êxito na terra prometida. E no mesmo Deuteronômio, no capítulo de número 30 e o versículo de número 16, o Senhor diz: olha, hoje eu tomo a terra e o céu como testemunha contra ti, que pus a bênção e a maldição, o bem e o mal, escolhe pelo bem para que vivas. Então, queridos, a escolha sempre é nossa. Eu escolho obedecer, sim ou não. Mas a obediência, ela traz privilégio para aqueles que servem o Senhor. Então não existe ministério, não existe caminhada, nem intimidade com Deus, projetos, vida, sem que haja uma obediência, que haja um controle próprio. Porque o servo do Senhor, o homem, a mulher, quando se torna obediente, é alguém que tem controle, tem domínio próprio. Porque tem pessoas que às vezes até tentam ser obediente à palavra de Deus, mas não tem domínio próprio. Até começa bem, começa a trilhar os caminhos do Senhor, mas são invadidos pela enxurrada de desejos, de coisas deste mundo que afasta a pessoa de Deus. Então, você que está começando na caminhada, você que almeja servir o Senhor, tenha a palavra de Deus como o norte da sua vida, porque a palavra de Deus ela nos norteia, nos dá a direção. Porque quando nós estamos fundamentados na palavra, nós estamos alimentados da palavra do Senhor, temos esse cuidado, porque o Espírito Santo ele desperta dentro de nós para termos o cuidado e o zelo das coisas do Senhor. Então todas as vezes que o homem ou a mulher de Deus,
como gostamos de usar esse termo, homem de Deus, mulher de Deus, está fundamentado na palavra, se propõe a obedecer ao Senhor por intermédio da palavra, é alguém que vai trilhar nos caminhos do Senhor e vai ser bem sucedido. Isso que é importante. Porque que acontece, irmãos? Muitas pessoas até trilham no caminho, até servem o Senhor, mas não são bem sucedidos, porque não são obedientes a Deus. Porque servir o Senhor é uma escolha minha. E quando eu escolho servir a Deus, eu preciso obedecer a palavra. Porque a palavra é que nos apresenta a Deus. Não tem como você conhecer o Senhor, você agradar o Senhor, você andar nos caminhos do Senhor, se não for por intermédio da palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela nos esclarece, ela nos traz para perto do Senhor. Então, quando Abraão ouve esse chamado, imediatamente ele obedece o Senhor. E é muito comum nós vermos pessoas falarem: Abraão foi um homem bem-sucedido. É importante salientarmos que Abraão já era bem-sucedido antes dele sair da sua terra natal. Porém, era um homem temente ao Senhor e o seu coração era solícito à palavra de Deus. Quando ele ouve a voz do Senhor, imediatamente ele obedece e larga tudo para trás. Quando eu falo larga tudo para trás, é largar a sua tradição, os seus familiares, seu pai, seus parentes próximos. Mas ele vai seguir o Senhor. E observe, enquanto Abraão estava no meio da sua parentela, mesmo sendo um homem bem-sucedido, rico, Abraão não tinha o que ele tanto almejava, porque a sua riqueza, os seus bens, os seus camelos, os seus rebanhos, não podia proporcionar na vida de Abraão o que a palavra de Deus proporcionou. Porque o Senhor falou para Abraão: em ti será bendita todas as famílias da terra. Mas espera aí, como? Abraão não tinha filhos. A sua mulher é estéril. Mas como assim? Mas quando ele obedece a Deus, a bênção o alcançou. Mesmo que não foi imediato, o Senhor foi renovando a promessa na vida de Abraão. E assim é conosco, queridos. Quando você obedece a palavra de Deus, a obediência ela precede a bênção. Todas as vezes que o homem escolhe obedecer a Deus, a bênção do Senhor o alcança. Glória a Deus por isso. Observe, nós temos inúmeras passagens bíblicas que fundamentam a nossa fala, mas nós queremos usar umas poucas, para não fugirmos tanto do assunto. Nós temos aí exemplo como Daniel, como José, homens que obedeceram ao Senhor e foram fiéis a Deus. E foram abençoados pelo Senhor, e o Senhor os fez grande, fez seu nome ser grande na terra. Daniel escolheu não comer das iguarias do rei para não se contaminar. O que é isso? Fidelidade ao Senhor. Obedecendo a palavra do Senhor e os preceitos do Senhor. E o Senhor o abençoou, e foi com ele todo o tempo do seu ministério. Aí nós vemos também a história de José. Foi preso, foi vendido pelos seus irmãos, humilhado, mas permaneceu guardando os ensinamentos que a palavra do Senhor nos traz, nos dá, e o Senhor honrou de uma forma tremenda. Então, quando eu olho para a Bíblia e vejo que o Senhor, Ele é fiel para cumprir com as suas promessas, logo eu já me enquadro e percebo que não há segredo nem mágica para ser abençoado, para ter um ministério próspero e abençoado na presença de Deus. O caminho é o caminho da obediência ao Senhor. Você quer mais um exemplo? Cristo Jesus se fez homem e habitou no meio dos homens. No momento da sua angústia, tristeza,
ele disse: Pai, se possível for, observe, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Obediência, fidelidade ao Senhor. Paulo escreve que o Senhor o exaltou e deu um nome sobre todos os nomes, que toda língua confessará e todo joelho se dobrará para a glória de Deus Pai. Você percebe que a obediência ao Senhor nos traz privilégios incalculáveis. Uma vida plena na presença de Deus requer renúncia, mas obediência ao Senhor, porque o Senhor trabalha com esses 3 pilares: obediência, renúncia e fidelidade. Aprenda isso nessa noite: obediência, renúncia e fidelidade. Porque quando você obedece ao Senhor, você renuncia à carne. E quando você renuncia à carne, você se torna fiel ao Senhor. Porque você renunciou à sua carne para viver a vontade de Deus. E isto é maravilhoso, irmãos, porque tem algo que precisa o homem escolher. É uma escolha natural, porque eu que tenho que escolher renunciar à minha carne para viver a vontade de Deus. Deus não nos força a nada. Voltando ao texto original que nós estamos usando, fundamentado no Gênesis 12, Abraão não é obrigado a fazer. O Senhor faz um convite. Na verdade, o Senhor lhe dá uma ordem. Deixa eu melhorar minha fala. O Senhor fala assim: sai do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Como começamos a falar, o Senhor está falando de futuro para ele. Sai do meio da sua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Se o Senhor falasse para uma terra que eu te mostrei, o Senhor estaria falando do passado. Se o Senhor falasse assim para Abraão: sai do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostro, o Senhor estaria falando de presente. Mas o Senhor fala com Abraão de futuro, porque Deus é Deus de futuro. Glória a Deus. Nós temos o presente, mas o futuro pertence ao Senhor, o amanhã pertence ao Senhor. Então o Senhor fala para Abraão: sai do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor já está vendo lá na frente. E aí ele diz: eu abençoarei os que te abençoarem e maldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti será bendita toda a família da terra. E aos olhos humanos isso é impossível de acontecer. É um senhor de idade, não tem filho, tem riqueza, mas não tem herança, não tem a sua prole. Mas o Senhor prometeu que iria fazer. E a promessa do Senhor, ela não cai por terra, irmãos. É importante nós pontuarmos aqui. Mas a obediência de Abraão faz com que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Paulo, você falou que a promessa do Senhor não cai por terra. Sim, bem verdade. Mas todas as vezes que o homem resiste à vontade de Deus, ele sofre. A vontade de Deus vai se cumprir, não adianta. Podemos fundamentar? Podemos. Jonas. Já que você quer, nós vamos falar de Jonas. A vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. Ela vai acontecer. A vontade do Senhor era que Jonas pregasse na cidade de Nínive. Porém, Jonas muda a rota. Mas a vontade do Senhor se cumpre. Demorou, Jonas precisou passar por alguns apuros, passou, para que a vontade do Senhor se cumprisse. Se ele prontamente tivesse feito igual a Abraão, aceitasse a vontade de Deus, mesmo que em uma situação diferente, a bênção tinha chegado mais rápido na vida dele, Talvez você aí, meu irmão, do outro lado, que nos ouve, nessa live também nós estamos gravando, já vamos estar postando nas redes. Se você deseja viver
uma vida plena, viver o melhor de Deus, seja obediente à palavra do Senhor. Não há outra saída senão obedecer à palavra de Deus. E se nós fizermos uma aplicação dessa palavra e trazer para a nossa vida, é importante termos esse discernimento para ouvir a voz de Deus, tá? Para não sairmos por aí igual andarilho, né? Deus mandou ir para lá, para cá. A gente sabe que tem muito isso no meio gospel, no meio evangélico, pessoas que não têm o discernimento do Senhor e às vezes tomam esse rumo desfreado. Olha, Deus não tem nada a ver com isso, tá? São pessoas que às vezes exageram na dose. Porque no Velho Testamento era muito comum Deus falar com pessoas, poucas pessoas, por sonho, por visão, né? Então, Abraão teve o privilégio de falar com Deus, né? E o Senhor o escolheu porque Deus conhece o coração do homem. Não adianta. O Senhor, Ele nos vê por dentro e conhece a nossa essência, sabe quem somos, até mesmo mais que nós mesmos, que nós próprios, né? Desculpa a redundância, né? Então, quando o Senhor chama Abrão ainda, é importante salientarmos isso, ainda não era Abraão, era Abrão. O Senhor sabia, conhecia ele, tá? É muito comum a gente ver falar assim, poxa, mas Deus está usando fulano de tal, veio, né, do mundo, veio de segmentos religiosos e tal, mas Deus conhece a pessoa, Deus conhece o coração do homem, e isto o homem não entende, porque o Senhor chama ele para dele sair o povo escolhido do Senhor. De Abrão, né, de Abraão, já após o Senhor mudar o seu nome, nasce Isaac, né? E nós sabemos que de Isaac nasce Jacó. De Jacó saem as 12 tribos de Israel, são o povo escolhido do Senhor. E o Senhor honrou o tempo todo, cuidou do seu povo, castigou, sim, mas quando foi necessário, porque Deus, como um pai, nos castiga às vezes quando nós perdemos ali o norte, né? Quando estamos nos enveredando para o mundo, para as coisas que desagradam a Deus, primeiro o Senhor nos alerta, usa alguém para falar conosco, e se persistirmos, aí o Senhor aplica a lei da semeadura. Já falei isso em alguns vídeos anteriores. Deus é tão fiel que Ele dá ao homem aquilo que o homem planta. Ele nos dá essa oportunidade. Se você planta coisas erradas, se você não serve o Senhor e vive uma vida na contramão da palavra, obviamente que você vai colher frutos daquilo que você plantou no passado. Então é muito comum você ver pessoas hoje que servem o Senhor, mas que ainda respinga sobre elas frutos do passado. Como assim, Paulo? Um exemplo. Pessoas que fumavam, hoje servem o Senhor, pararam de fumar, mas provavelmente elas terão problema respiratório por causa das suas atitudes lá no passado. Tá bom? Mas o Senhor já perdoou, perdoou. Mas a atitude, a ação direta do homem, ela é destrutiva para com o homem. Ok? Eu quero que você entenda isso. Eu vou repetir. A atitude direta do homem, ela é destrutiva para com o homem. E o Senhor nos dá aquilo que nós plantamos. Ok? Então é importante, muito importante, você saber o que você planta hoje. A graça, ela não é de graça, meu amado. O Senhor Jesus morreu na cruz para nos dar salvação, direito de entrar na cidade pela porta. E pela porta da frente, né?
Nós somos co-herdeiros com Cristo. Glória a Deus por isso. O que é proveitoso para o homem, para a mulher de Deus? Neste mundo, nada. Então, para nós é importante estarmos na presença do Senhor. E obedecer a palavra de Deus é melhor que sacrificar. A palavra diz: obedecer é melhor que sacrificar. É melhor estarmos na presença do Senhor, obedecendo a Ele. Isto é maravilhoso. Negando a nós mesmos, negando as nossas vontades. Glória a Deus. Você acha que foi fácil para Abraão largar para trás o seu pai, os seus irmãos, os seus familiares próximos? Mas Abraão, ele obedece ao Senhor. O que me chama a atenção é que ele obedece ao Senhor sem questionar. Sem questionar. E nós que servimos a Deus, precisamos entender e pararmos com os questionamentos muitas das vezes. Porque a palavra do Senhor, eu sempre falo isso nos meus ensinos, ela consiste em 2 parâmetros: por quê e para quê. E quando nós fazemos essas 2 perguntas, o Espírito Santo nos dá a resposta. Por quê? Por que o Senhor me chamou? Por que eu? Quem nunca fez essas perguntas? Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu oro tanto e parece que as coisas não acontecem? Sempre temos esses questionamentos. Mas aí vem o para quê? Para que a glória de Deus se manifeste nas nossas vidas. Porque quando dependemos do Senhor, reconhecemos que não é com a força do nosso braço, nem com a nossa inteligência. É que nós precisamos do Senhor. E há situações que precisamos de uma intervenção divina. E isto homem não faz. Dinheiro não compra. Inteligência artificial também não faz. Então se faz necessário o homem se humilhar perante o Senhor, reconhecer a sua fraqueza para obter o perdão de Deus. Aí quando nós nos deparamos com esses 2 porquês e para quê, a gente entende que Deus trabalha com o homem segundo a vontade do Senhor. Queridos, Deus não faz vontade de homens. Deus trabalha com o homem segundo a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, ela sempre vai prevalecer na vida do homem. Ao contrário do inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas, ele trabalha com a nossa vontade. Com a nossa vontade da carne terrena. Se eu tenho vontade de pecar, o inimigo vai me proporcionar elementos para que aquela vontade se concretize e eu peque contra Deus e me afaste do Senhor e sinta-me culpado e cada vez mais me afaste do Senhor e me embrenhe no pecado. Mas ele vai trabalhar com a minha vontade, o inimigo das nossas almas, Satanás. Observe que Davi, quando ele vê Betseba, e ele no seu coração deseja, porque ele pergunta quem é ela, e os seus criados lhe anuncia que ela é esposa de Urias, do seu soldado valente que está na guerra. Mas mesmo assim, o rei manda chamar a mulher do seu servo. Aí ele desobedece a Deus, ele adere o pecado, comete adultério, depois assassinato. E o inimigo usa a vontade de Davi para concretizar o pecado e o afastar de Deus. Então é importante você entender que a vontade do Senhor na minha vida, na sua vida, ela é perfeita. Deus sabe o nosso amanhã. Mas a nossa vontade, diante da vontade de Deus, não tem proveito algum.
Porque muitas das vezes a nossa vontade, ela é imediatista. Nós queremos para agora. Nós queremos orar e queremos que o Senhor nos responda agora. Não é verdade? Nós pedimos ao Senhor, intercedemos ao Senhor por uma causa e queremos que Ele faça agora. Mas muitas das vezes vivemos na contramão da palavra. Não obedecemos, não somos fiéis ao Senhor e nem vivemos de acordo à vontade do nosso Deus. Lembra que nós falamos dos 3 pilares: obediência, fidelidade e renúncia. Pois é. Quando você é obediente, você consegue ser fiel. E quando você consegue ser fiel, você renuncia o pecado. Então, esses 3 pilares, para nós fecharmos aqui, tem que estar presente na vida do servo do Senhor. Primeiro, obediência, porque a palavra diz: é melhor obedecer do que sacrificar. E renúncia, porque a palavra diz: arrependei-vos, renunciai o pecado. E fidelidade, porque a palavra nos ensina a ser fiel a Deus. Então, esses 3 pilares precisam estar constante na vida do servo do Senhor, para que você tenha uma vida ali abençoada e firmada na palavra do Senhor. Quando nós temos uma vida firmada na palavra de Deus, obedecendo ao Senhor e seguindo os seus ensinamentos, queridos, tenha certeza, quando você abrir a sua boca, Deus falará. Quando você dobrar o joelho para você orar, você encontrará o Senhor. Porque você tem intimidade, você tem fidelidade, você tem renúncia, você tem temor, você é fiel a Deus, você é obediente ao Senhor. Eu nunca vi em toda a Bíblia um homem desobediente ter a presença do Senhor. Não tem. Nós podemos citar o exemplo do rei Saul. No início do seu ministério, seu mandato ali como rei, ele até obedecia, mas chegou um tempo que Saul começou a tomar suas próprias decisões e desobedeceu ao Senhor. Porém, o Senhor o rejeita e Davi acaba só. A desobediência, ela precede a maldição, a destruição, mas a obediência, ela precede a bênção. Então seja obediente ao Senhor. Você, servo do Senhor. Você, filho, seja obediente ao Senhor, obediente aos seus pais. Você, esposa, seja obediente ao seu esposo. Seja obediente ao Senhor, seja obediente ao seu esposo. Você, esposo, seja obediente ao Senhor, ame a sua esposa, a Bíblia ensina assim. Você, funcionário, seja obediente ao Senhor, seja obediente ao seu patrão. A palavra ensina. Então, a obediência, ela está constante na vida do homem e da mulher. Seja ele evangélico ou não, seja ele servo do Senhor ou não. Então, um homem obediente é um homem prudente, é uma pessoa sábia, é uma pessoa fiel, é uma pessoa confiável. Certinho? Deus em Cristo abençoe a sua vida. Vamos ficar por aqui. Encerramos mais um Café com Palavra. Eu quero, nessa oportunidade, agradecer a Deus e pedir a você que compartilhe com as pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas e que o nome do Senhor seja glorificado. Deus em Cristo os abençoe.